Tudo bom, pessoal? Aqui é a professora Ruth Série e a gente vai ter agora então uma aula de ciências de oitavo ano. Nós vamos ter hoje então aprender um pouco sobre histologia, que é o estudo dos tecidos. E nós vamos então precisar de um caderno, caneta, borracha, um lápis para anotar, ok? Vou dar um tempinho para vocês então. Bom, gente, histologia então não é estudo dos tecidos históricos, não, somente estudo dos tecidos, tá? É histologia dessa ideia, né? Mas enfim, histologia então é o estudo dos tecidos, tá? Qual é a função principal do tecido, gente? É nos revestir, tá? Ignorem efeitos sonoros. Aqui minha filha está em casa, como vocês sabem, né? E ela tá louca pra aprender sobre ciências também. Assim como vocês, né? Também nos protege, enfim. Então, no livro de vocês aí, ou até mesmo na internet, se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver que tem vários tipos de tecidos, né, pessoal? Nós vamos falar sobre alguns agora que ficam mais fáceis da gente entender, né, pessoal? Olha só. Tecido adiposo, ele é de gordura. Até aquela pessoa seca, desnutrida, ela também tem tecido adiposo, tá, pessoal? Porque tecido adiposo é o que conserva nossa temperatura interna. Então, sim, quem é mais magrinho sente mais frio. E quem é mais fofinho sente menos frio. Porque quanto mais adiposos somos, menos frio sentimos. Não quer dizer que o gordinho, né, não sinta frio. Mas quer dizer que ele sente menos que o outro, porque a camada de gordura vai sim proteger a temperatura interna, certo? Outra coisa importante, pessoal, que a gente tem que se lembrar é o seguinte: isso tem um pouco a ver com a história da evolução, né, da nossa espécie humana, né? O homem acumula gordura abdominal na sua velhice, na sua idade, e a mulher nos quadris. Isso tem a ver com a questão da casca do alimento, né? Durante as eras onde havia uma escassez de alimentação, então o homem comia bastante, a mulher também, e aí o homem armazenava gordura onde? Na barriga, no abdômen, e a mulher era onde? Nos quadris, para conseguir ter uma gordurinha para queimar quando faltasse o alimento. Então isso é uma questão assim que é bem interessante de falar, né? Não é que seja saudável, mas é normal, é aceitável até um certo ponto, porque nossa espécie é assim mesmo, tá? Então veja bem, vamos recapitular o que a gente falou nas últimas aulas lá. As células formam juntas o tecido, tecidos formam órgãos juntos formam sistemas e o sistema forma o corpo humano. Ou seja, do que o tecido é feito? De célula, tá? Então, são células parecidas que se juntam e formam um tecido. Outro tecido importante a gente falar é o tecido sanguíneo. Sim, gente, o sangue é um tecido porque ele tem composição celular. Sônia, mas ele é líquido. Não interessa. Ele é um tecido porque tem composição do quê? De célula. Então, é um tecido, ok? Então, olha só, gurizada. O que é a composição do sangue, né? Tem 4 coisas lá dentro, tá? Plasma, plaquetas, hemácias e leucócitos. Gente, olha só. O plasma tem a função de transportar nutrientes, tá? Então a função básica dele é de transporte, tá? Transporte é a função mais básica do plasma. As plaquetas, gente, função importantíssima que tem a ver com a cicatrização. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês para 2 doenças gravíssimas. Pega lá o caderno e anota o que eu vou falar. Se precisa, volta o vídeo atrás e anota de novo. Gente, olha só. O diabético, a pessoa que tem diabetes, tem baixa produção de plaquetas. Meu Deus, baixíssimo. Então, o diabético, se ele cortar o dedo no papel, não vai cicatrizar, porque ele produz poucas plaquetas. O que vai acontecer? Pode acontecer a necrose. O que é necrose? É o apodrecimento do tecido epitelial, apodrecimento do tecido da pele. Então, a pele do cara apodrece, literalmente apodrece. E por isso que o diabético tem que fazer o que às vezes? Amputar, né? Tirar, infelizmente, aos pedaços. Porque necrosou, não tem como salvar aquele tecido. Infelizmente não tem. É mais fácil o cara viver sem um pé, sem uma perna, do que tentar viver com ela podre, necrosada. Né? Então o diabético é muito perigoso, né? Não somente o diabético, pessoas que estão em tratamento de câncer, tratamento de hepatites e coisas e tal, baixa a plaqueta, vai arrancar um pedaço de unha, vai dar problema, vai dar hemorragia e não vai cicatrizar, tá? Então eu preciso ter plaquetas, porque as plaquetas fazem o quê? O coágulo que cicatriza. Então eu cortei aqui, as plaquetas percebem que eu cortei e elas juntas formam um coágulo que depois vira por fora a casquinha e esse coágulo cicatriza, ok?
Função das hemácias, gente, as hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos, tá? Função delas, nutrir o organismo, tá? E elas também precisam de uma alimentação saudável para que elas sejam produzidas da maneira correta. Por quê? Porque os leucócitos, que também se chamam glóbulos brancos, gente, os leucócitos são os caras responsáveis pela imunidade. Então, assim, ó, tem que ter uma taxa de fabricação de hemácias para uma taxa de fabricação de leucócitos. Se um desses caras fabricar mais, vai dar problema, vai dar pepino. O que é perigoso acontecer? O indivíduo que fabrica poucas hemácias pode ter o quê? Anemia. E aí, o que a leucemia vai fazer? Desculpem, o que os leucócitos vão fazer? Vão fabricar a mais? Toda vez que faz exame de sangue lá, quando tem uma infecção, sempre tem mais leucócitos. Sempre. Qualquer exame de sangue pegar da mãe, da avó, vai aparecer lá assim, ó. Tem leucócitos expostos, tem fabricação de leucócitos a mais. Indica o quê? Infecção séria. Quando tem muitos leucócitos no sangue, pessoal, a pessoa pode estar o quê? Anêmica. E a anemia em gravidade pode transformar-se em quê? Leucemia. Que no Brasil, por incrível que pareça, a gente fala tanto, né? Ainda assim não nos escutam. No Brasil, o ranking principal de mortes de pessoas leucêmicas ainda são adolescentes. Por quê? Alimentação de péssima qualidade. Não estou falando de não comer, estou falando de comer mal. Então, tipo assim, ó, aquele prato sempre amarelo, né? Batata frita, aipim frito, ovo frito. Gente, tem que ter uma alimentação saudável correta para que o teu organismo consiga fabricar o que é necessário. Engana, as pessoas dizem assim, a pessoa tá magrinha, tá anêmica. Não, gente, tem anêmico gordo. Tem anêmico obeso, porque a alimentação tá errada, tá? Então, uma coisa nada tem a ver com a outra. Assim como magreza não é saúde, gordura também não é. Mas não quer dizer que alguém magro esteja doente e alguém gordo não esteja. Nada a ver uma coisa com outra, tá? Por isso que o exame de sangue é importantíssimo para controle principalmente dessas duas taxas, ok? Bom, gente, só pra gente retomar a questão dos tecidos mesmo, né? O nosso organismo é formado por 4 tipos de tecido, tá? O epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. Dentro do conjuntivo existem 4 subtipos, tá? Que são quais? O adiposo, o sanguíneo, o cartilaginoso e o ósseo, tá? Então, basicamente, os tecidos conjuntivos, não que todos não tenham importância, todos têm importância, tá? Porém, pessoal, esse cara aqui, o sangue, né, o sanguíneo é muito importante. Mas igual, gente, anota lá, a senhora vai botar aqui em cima só um pouquinho. Então, gente, a prof escreveu lá em cima, ó, recapitulando. Tecido conjuntivo, então, são 4 subtipos, né? O adiposo, o sanguíneo, o ósseo e o cartilaginoso. A gente já falou sobre o adiposo, que é a gordura. A gente precisa ter nessa parte do abdômen, a gente, se não tivesse a gordura, a gente caía e rompia o baço, caía e rompia o intestino, porque não tem osso protegendo aqui, só quem protege é o adiposo, né? Sanguíneo, posição do sangue, 4 estruturas básicas, né? Se eu não tiver cuidado, vou ter muitos leucócitos, posso ter o quê? A leucemia, tem que cuidar, pessoal, né? E o ósseo, gente, tá? O ósseo é composição de quê? Ossos. E o que os ossos têm? Cálcio. Né? O indivíduo, quando não cuida bem dos seus ossos, pode ter diversos problemas. Uma doença bem comum é a osteopenia, que é quando os ossos ficam muito fracos, depois avança para uma osteoporose, tá? Que aí, quando tá velhinho, né, ou não tão velhinho assim, qualquer parte do osso esfarela mesmo, tá? Esfarela de verdade. Cartilaginoso, gente, cartilagens, pequenas estruturas que geralmente fazem proteção das pontas dos ossos, né? Então nós temos cartilagem aqui. As cartilagens são estruturas assim, ó, parecidas com gorduras, mas são mais fibrosas, mais firmes, e elas fazem a função de proteger a ponta do osso no deslizando, né? Eu não sei se vocês conhecem alguém que tem a bursite. Bursite é o quê? A bursa é uma bolsa cartilaginosa que fica aqui, que protege este osso com esse aqui, nessa rótula. Quando a pessoa usa tanto ou usa de mau jeito, inflama a bursa, que é essa bolsinha, e aí se a bursa pode inclusive ressecar, né? A cartilagem pode ressecar, e tem que fazer uma cirurgia para colocar um jaqueteamento, né? Uma jaqueta que chama, para não ficar um osso assim batendo no outro. A mesma coisa no joelho, é muito comum com pessoas mais velhas, né?
é muito comum com as pessoas mais velhas acontecer no quadril, né? Da cartilagem do quadril se desgastar e um osso ficar batendo com o outro, né? Então tem que ter um certo cuidado. Mais uma vez, alimentação saudável e rotina é o sucesso para o corpo funcionar bem. A gente tem tudo para dar certo, né? Nós temos saneamento básico, uns não tanto, né? Mas temos água potável, temos muitas coisas que a gente não tem em relação aos nossos ancestrais, né? Houve uma época no mundo que não tinha água potável, por exemplo, e tomava água das mais diversas formas. Então, houve uma época no mundo que a expectativa de vida era 40 anos, 42 já era uma pessoa idosa, né? Então, hoje a gente tem uma certa qualidade de vida e isso faz com que a gente consiga entender que a gente pode sim postergar nossa vida, certo? Então, esses são os primeiros tecidos que a gente vai estudar. Na próxima aula a gente vai ver, então, os outros tipos de tecido. A gente vai falar sobre o tecido muscular, que tem 3 tipos, né? Que tem o liso, o esquelético e o cardíaco. Depois a gente vai falar sobre o nervoso e o epitelial. Epitelial, pele, nervoso, nervos, né? Sistema nervoso, né? Especificamente. Então, pessoal, vai seguindo o grupo pra vocês uma lista de exercícios, vocês vão fazer em folha parte para entregar. Bom trabalho para vocês. Até mais, pessoal. Tudo de bom.